Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Meu nome é Kelvin Andrade, sou fotógrafo do Máquina 3. Estou aqui hoje com Gina Carato, que é cozinheira. Faz umas comidas massa, galera. Assim, eu só vi, né? Um dia eu quero comer. Esse papo é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Esse podcast também é uma produção de Sulfarias, que está aqui do meu lado, e Máquina 3. A gente tem um Pix, que é contato.enoise@gmail.com. Se você quiser ajudar a gente, pode colaborar aí através desse Pix. Segue a gente lá nas redes sociais, é nóis, e adiciona o Y no final. Fica É Nóis e Podcast. Você vai achar a gente em tudo quanto é plataforma. Beleza? Vamos pro papo. Olá, Gi. Tudo bom, Kelvin? Tudo ótimo. Eu te apresentei como cozinheira, eu tô certo ou é chefe? Certíssimo. Existe um pouco essa confusão, Aham. porque cozinheiro é a profissão, Sim. como médico é uma profissão, Sim. e chefe é um cargo, Uhum. é uma posição administrativa. Sim. Então, nem todo mundo é chefe, normalmente todo chefe é cozinheiro. Uhum. E nem todo mundo nasceu para ser chefe. Então, não existem brilhantes cozinheiros que, quando recebe a função de comandar a cozinha, se perde, porque Aham. não tem essa questão. E a gente cozinha cada vez menos. É Uhum. diferente de jogador de futebol, quando Sim. vai crescendo na carreira, vai jogando mais, treinando mais. A gente vai cozinhando menos, porque essa questão administrativa ela é muito maior. Então, é fazer lista de compra, você é responsável pela cozinha estar funcionando. Aham. E aí é isso. Então, sou cozinheira com muito orgulho. Às vezes é muito engraçado, porque eu passei um tempo fazendo um teste. Aham. Quando eu ia no médico, que aí a secretária vai fazer sua ficha, Sim. aí ela pergunta a sua profissão. Aham. Aí quando eu digo chefe de cozinha, menino, maravilhosa, nossa, eu amo cozinhar, sabe? Já gera um papo, ela olha pra Aham. você com aquela cara de socorro, maravilhosa, né? Como é que eu faço um ovo? Exato. E beleza. E quando você diz cozinheira, é uma cara de dó com É. meio desconforto, porque aí faz assim, essa menina nova é cozinheira, porque a gente tem um ideário na cabeça de que cozinheiras são mulheres sofridas ou Sim. que são donas de casa Sim, mesmo. é verdade. Então, fiz um pouco esse teste e eu acho que é até um movimento necessário da gente ter mais orgulho da profissão em si. Que massa. E tu veio da onde? Me fala um pouco dessa história. Eu nasci em Ribeirão Preto, Aham. São Paulo, é o interior mesmo. Porta, porteira, Aham. portão. Meus primos, todos falam, por favor. Eita. E com 2 anos, eu vim pra Caruaru. Né? Sim. Não estamos em Caruaru, mas vim pra Caruaru. E aí vivi até os 22. Então, eu sempre digo que eu sou caruaruense, porque Massa. minha construção como indivíduo no mundo é como caruaruense. Que massa, velho, que massa. E lá, como era a tua vivência, assim, com... Cara, Caruaru é muito incrível. Até Aham. hoje, eu acho, assim. É uma cidade... Hoje não é mais pequena, mas Aham. ela tem uma sociedade, assim, meio que se comporta como uma cidade pequena. Então, eu ia pra escola, a gente morava muito perto da escola, fazia muita atividade. Eu Aham. sempre fui uma criança muito ativa. Então, fazia balé, me envolvia na escola. Era uma escola Sim. muito legal, porque, assim, você tinha 1 milhão de atividades para fazer. E a gente, assim, eram só nós 4. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Eu tenho uma irmã Aham. mais velha. E a gente não tinha lá parentes. Por mais que a família da minha avó é de Caruaru, a gente não tinha, Sim. assim, vavô, tia, tio. Então, era só a gente mesmo. Aham. A gente terminou fazendo muitos amigos. E é uma coisa muito legal de Caruaru. Que a gente se apoia muito enquanto amizade. Tipo assim... Kelvin, eu tô indo na farmácia, bora, tá fazendo o Aham. quê? Aí Sim. passava, te pegava, a gente ia na farmácia resolver um BO. Ou, eita, hoje eu tenho um BO pra resolver, bora. Eu acho que isso é muito do Sabe? Nordeste em si, né? Tem Porque muito, eu não consigo sair de casa sem muita gente, assim. né? Sem a gente ter uma É. companhia, né? Trocar uma ideia. Realmente, eu acho que é muito nosso. Aham. Recife, eu conheço relativamente pouco. Tô Sim. morando aqui, acho que vai fazer 6 anos. Mas já mais velha, a gente também vai ficando menos
tão com muita gente, né? A gente Aham. vai com menos amigos. Mas, assim, eu acho que Recife ainda tem bairros que são mais casa a casa, Sim, né? sim. Que tem o vizinho, que faz as coisas junto, que Isso. tem um aniversário, o outro já faz, ei, o que é que tem aí? Eu, É. eu já fui para umas casas Eu cresci num bairro, no Ibura, onde eu conheci Suelen, que mora lá pertinho, que se eu chegar hoje, lá na frente de casa, o vizinho vai dizer, tua mãe tá aí não. É isso. Eu não sei se ele é família, ou todo mundo junto, ou se ele é só fofoqueiro mesmo. Mas ele chega e fala assim, ó, teu pai saiu, teu pai foi trabalhar e tua mãe, tipo, foi no mercado, entendeu? Fica aí esperando o carro. Entra aqui, É tá isso, com fome. tá com fome, quer uma É. aguinha. Pronto, Caruaru é isso. Mas Caruaru tem uma coisa também que eu acho que é uma cultura da feira. Uhum. Caruaru nasceu por conta da feira. Sim, E essa dinâmica da cidade é que faz Caruaru ser o que é. Assim, Aham. ela é muito receptiva com gente de fora, ela tá aberta à novidade, todo mundo experimenta tudo, aham. porque é uma dinâmica de muito movimento. Então, as pessoas são negociantes natos, assim. Sim. Negocia, vende, compra, trabalha muito nessa questão de gente e gosta de novidade. Por que isso? Quando eu fiz a administração, depois a gente chega nesse momento, mas Massa. é que assim, Caruaru hoje tem 350 mil habitantes, mas Sim. no dia de feira, agora na pandemia diminuiu, mas ela chegava a uma população flutuante de 1,5 milhão. Nossa, muita Então gente, imagina, velho. tu tem uma estrutura para morar 350 pessoas e de repente tem 1,5 milhão de pessoas Sim. comprando, vendendo, indo pro médico. Então, Caruaru sempre foi isso, polo médico, polo de tecnologia, né? Hoje tem essa questão de startups, de tudo em Aham. Caruaru muito forte. Então, Caruaru é uma cidade que não para. Então, ela gosta de novidade, gosta de... Então, quando às vezes você diz, eu sou do interior de Pernambuco, para uma Aham. pessoa de fora, às vezes quem tá assistindo a gente não entende, cara, é uma cidade, ela é muito, eu digo, é um megalópole, o povo brinca, é um país, verdade, velho. porque ela sabe de tudo. Você já vê ela de longe na BR. Exatamente. Você já tá vendo, ó, a gente tá chegando em Caruaru. Eu lembro que teve um empreendedor que disse assim, eu quero que quando a pessoa esteja passando de Bezerros, ela veja meu prédio. Esse é o Caruaru. E Caruaru fica quantos quilômetros, mais ou menos? 117 quilômetros 117 quilômetros. de Recife. E hoje, com a duplicação, é outra... É, bem rapidinho. É muito rápido, né? É, bem rapidinho mesmo. Quando é que tu desperta a vontade, assim? Tu fez administração, Fiz por escolha. Eu escolheu. escolhi. Na É. verdade, eu passei um tempo meio em dúvida. Eu queria fazer ou biologia, porque eu sempre gostei de animais silvestres. Até fui pra África fazer um trabalho voluntário com leão. que massa. Mas eu ficava assim, é hobby ou é profissão? Uhum. Eu acho que assim... Eu entendo assim, quem nasce numa família talvez mais artística ou com outras influências, vê a questão profissional como algo muito amplo. Você tem Sim. muitas possibilidades. Sim. Meu pai é médico e vem de uma família de médicos. Aham. Então, meu avô era médico, meu tio médico. Era uma coisa muito mais estática, assim. Uhum. Minha mãe é enfermeira. Então, fica Certo. tudo meio na hora de saúde. E na hora de escolher profissão, por mais que existe, quando você vai... hoje em dia, não, na época é Enem. Mas na minha época, era tipo, qual faculdade você vai escolher? Aí tinha as listas dos cursos. Aham. Federal, UPE, Unicap. Então, você tinha primeira fase, segunda fase. Você Aham. escolhia por faculdade. E aí, as opções terminavam ficando menores. Sim. E aí, eu fazia, vou fazer biologia, vou trabalhar com o quê? Eu ficava meio na dúvida. Aham. E a administração, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava mais dinâmica, resolvia muito problema. Aí eu disse, vai dar certo. É. Né? Caramba, Vamos fazer a uma primeira coisa. pessoa que eu vejo que escolheu. Eu acho que eu e mais uma menina que escolheu, administra- porque todo mundo disse, olha, gente, não tinha o que fazer. Eu vou fazer administração porque eu É. posso fazer meu Meu qualquer pai disse que ia ser massa pra eu cuidar da padaria dele. Exatamente. E aí, quando eu fiz, aí teve federal em Caruaru, o que é absurdamente importante a gente ter ensino superior no interior, No interior, exatamente. porque só, assim,
era muito excludente você ter capacidade, pessoas extremamente inteligentes, porque Caruaru pega a região toda ali. Então, eu estudava com pessoas que se mudaram para Caruaru, mas também estudava com gente que era muito próximo. Sim. Então, era de Pesqueira, ia todo dia, era de São Caetano, pegava quase... Tinha gente, assim, que viajava quase 2 horas para Sim. fazer. E eram pessoas que... Como é que ela ia morar em Recife? Porque só tinha universidade em Recife, sabe? Pública. Então, eu acho que, assim, a gente precisa levar, porque o interior precisa se desenvolver. Não cabe todo mundo na capital. Sim. Nem todo mundo quer ir pra capital, É. entendeu? Então, assim, a gente precisa levar as coisas pro interior. A galera tá indo pra Caruaru agora. Exatamente. E Caruaru tá ficando, ó, cada vez mais. Daqui a pouco minha já nem vai... Tem uma famíliazinha de lá, mas é de Peladas. Sítio Peladas, É. conhecidíssimo. Eu vou pra lá, todo mundo que vai. Meu irmão, a gente tem que ir pra Peladas, subir a pedra do Cruzeiro. Exatamente. Toda vez que eu vou lá, eu levo uma galera, vamos subir a pedra do É Cruzeiro. muito massa, assim. lá. E a gente ter o ensino superior lá, eu nem precisei sair. Uhum. Então, assim, meu ensino hoje, assim, eu olhando para outros lugares, fui para São Paulo, eu não troco. A bagagem que eu tive, os professores que eu tive em Caruaru, eu discuto qualquer coisa de administração com qualquer pessoa. Que massa. Com maior segurança, sentando na mesa de igual para igual, sabe? Sim. Isso é muito massa também de se falar, porque o pessoal também fala assim, porque aí você diminui a qualidade. Não tem nada a ver. Aham. Então, fiz por escolha. Mas eu tava assim, no final, eu acho que meio que todo jovem fica meio, e agora, né? É. Eu vou entrar no mercado de trabalho, o que vai ser? Aí eu tava na dúvida se eu seguia carreira acadêmica, porque eu gostava muito de estudar. Aham. Eu sempre gostei muito dessa parte mais social, tal, sustentável. Mas eu sempre gostei muito de comer. A família da minha mãe é italiana, então o sobrenome Nakarato não é japonês. Muita gente Não, eu fiquei com medo de perguntar. Eu falei, não vou nem perguntar, é japonês? desse tamanho, sem olho puxado, fica difícil. Não, eu desisti quando eu te vi. Minha gente, como essa mulher é alta, viu? Gente, o pessoal às vezes fala assim, mas tu é alta? Mas sou alta, gente. Eu deixei de medir, mas eu acho que é 1,80 m, quase 80, porque é 78,5. Eu sempre fico no meio, mas eu acho que já tá... Eu vou fazendo meus alongamentos, já tô maiorzinha. E quando eu fiquei nessa, sabe o que eu vim agora? O que é que eu vou fazer? Eu sempre gostei muito, na época não tinha essa questão de croissant, dessas Sim. coisas lá em Caruaru. Nem tinha muito em Recife também. Eu digo, talvez. A Federal entrou em greve. Aham. Aí eu disse, eu vou pra São Paulo. Que lá tem tudo. Vou ver, vou tirar alguma ideia e talvez fazer aqui. Sim. E aí, quando eu fui nessa ideia, eu vou pra São Paulo. Massa. Fui passar 15 dias. E aí, um parênteses, que eu era uma pessoa assim... Eu vinha pra Recife, nem vivia muito Recife. Eu achava Recife grande demais. Eu ficava, não... E foi pra São Paulo. Fui pra São Paulo. Fui passar 15 dias. E aí, quando eu fui passar 15 dias... fiquei na casa de um primo meu que é dentista lá. Aham. E aí ele falou, Gi, eu conheço a minha assessora da gente aqui do consultório, ela é assessora de alguns restaurantes, vai conversar, bater um papo com ela, tal. Fiquei passeando na cidade. Não tinha smartphone, tava começando, não tinha WhatsApp, né? Era uma coisa bem... E aí, beleza, comecei a dar uma olhada, assim, o que é que existe? Pesquisando no Google, blogs e tal. E aí, eu tava esperando, assim, no final do dia, no consultório, pra voltar pra casa do meu primo. E aí, um cara do lado fez assim... começou a puxar um papo. Sim. Tá fazendo aqui e tal. Aí falei, aí ele, esse sotaque. Aí eu falei, não, sou de Pernambuco, tô aqui com o Marcelo é meu primo. Aí ele, se você é amiga do Marcelo, prima do Marcelo, você é minha amiga, ele é muito meu amigo. Aí eu comecei a falar, tô me formando em administração, mas tô querendo alguma coisa na área de cozinha. Aí ele, eu consigo um estágio pra você no restaurante. Que massa. Aí eu, com certeza, né? Aí ele, o telefone é esse, é o melhor chefe do Brasil. Pra mim hoje, Murakami, é um chefe japonês. E na época ele tinha ido no Mais Você. Sim. Né? Aí eu, cara, eu vi esse cara na Globo. Como assim? Tá, passou. Aí eu fiquei. Eu tinha 19 anos. Eu namorava há 8 anos. Aí eu, liguei pra minha mãe, fui pro banheiro. Mãe, o cara disse que talvez eu consiga um estágio, será? Não sei o quê, fiquei nessa doida.
Massa, bati na porta do restaurante no outro dia. Tudo bom? Conheci uma pessoa que falou que poderia ter um estágio. Aí o chefe olhou, sentou assim, eu pensando hoje, Aham. eu fico, meu Deus, eles são loucos, eu era mais. Aham. Aí o subchefe, eu disse, olha, eu só queria olhar. Eu só queria entender como é que funciona uma cozinha profissional, porque eu nunca entrei numa cozinha profissional. Aí o subchefe fez, tem muita coisa, tem que lavar chão, Eu disse, ó, lavar chão e panela, eu sei demais. É. Pode mandar. Aí ele, tá. Ó, você precisa fazer um exame admissional, não sei o quê, passei no RH, aí eu me disse, ó, são 3 meses de estágio. Aí eu disse assim, pô, eu acho que não vão deixar eu passar 2 dias, moço. Ele não tava entendendo nada, ele, tá bom, aí você fala com o chefe lá. Aí eu comecei, Kelvin, então, tipo, eu não fiz a viagem de volta. Eu Sim. disse, mãe, eu não vou voltar, eu vou ficar. Que massa. E aí eu comecei, tipo, cada cebolinha que me davam pra eu descascar, eu tinha o maior, tipo, Cuidado. medo, cuidado e orgulho. Pô, tô Aham. confiando esse lugar aqui. E aí eu fui. E lá era um restaurante Era um de restaurante, comidas- na época, comida japonesa tradicional. Aham. As pessoas gastavam no almoço, na época, sei lá, há 11 anos atrás, R$1.000. Eu ficava assim, ó. Como é que essa pessoa gasta tanto dinheiro? Aqui a gente não tem muito isso, né? De um, tipo, um restaurante de um chefe que é tradicional. A gente tem isso aqui. A gente tem alguns. Tipo, Aham. hoje japonês, a gente tem Saburó, que eu trabalho com ele. Aham. E aí é uma culinária, porque assim, vem do pai dele, tem 35 anos o restaurante. Mas a gente não tem tanto essa cultura e de gastar tanto. Está Aham. sendo muito mais agora. Mas realmente a gente não tem. Tipo, essa coisa do ser servido é muito difícil. A minha realidade, por mais que meu pai... Não, assim, a gente tinha muita condição, mas não era um Aham. valor nosso de ir para um Sim, restaurante. com certeza. Era muito assim, a gente vai comer uma charque ali, a gente vai não sei o quê, e é muito assim, fulano, não sei o quê. É uma outra experiência gastronômica que eu amo, tá? Sim. Aqui não é juízo de valor, não, mas eu nunca tinha tido essa experiência. E aí eu tava lá, então eu tive que comprar uma doma. Eu comecei a entender que você não podia ter unha pintada, cabelo sem maquiagem, não pode usar brinco. Foi uma transformação de tudo. Eu trabalhava sentada, porque era administração, fazia um monte de estágio e trabalhava. E aí era em pé, entrava às 8, saía de 5 da tarde, porque eu fazia o abre. E aí eu comecei assim, ele se vem fazer um serviço. De noite a gente serve, tu vem ficar de noite. Aí eu fui. E aí foi uma loucura, assim, na minha cabeça, porque a cozinha, ela é estruturada dentro de um modelo militar. Aham. Então, tudo que a gente faz é dentro do militarismo mesmo. Então, quando Certo. sai um prato, a gente chama de marcha e sai. Esse prato vai marchar e vai sair ou ele vai esperar. Então, assim, é muito rígido mesmo. Aham. E aí o cara fazia assim, mesa 1 vai sair, berinjela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ok? E aí na culinária japonesa fala hai. Quando você tá num restaurante francês é o chef. Quando você tá num restaurante espanhol é ouvido. E aí cada um, mas assim, ok, ouvi. Você tem que estar dando esse comando. E aí foi assim, uma loucura na minha cabeça. Eu não vou conseguir fazer isso e ao mesmo tempo eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Ah, que massa, velho. E aí foi nesse momento. E aí eu comecei. Eu ia para um restaurante de manhã, depois eu ia para um outro restaurante, porque o chefe de produção desse lugar, ele é de Pernambuco. Que massa. Quando eu fui para a primeira vez conversar, e ele... eu sou de Lagoa dos Gatos, que é a 30 minutos de Caruaru. Que massa, É um velho. sítio pertinho. Então, assim, Pernambuco, ele... Por mais que eu tava num restaurante japonês, as cozinhas, os cozinheiros são nordestinos lá. Uhum. E, assim, me ajudaram muito. Que massa isso, velho. E aí depois assim, fui passando de restaurante em restaurante. Sofri muito preconceito por ser nordestina. Assim, é importante que a gente fale sobre isso. As pessoas Sim. têm muito dedo pra falar. É um preconceito muito velado, ele existe. Sim, Eu sou uma mulher branca, cis, com muito privilégio. sim. E ser nordestino é, sim, um fator. A gente parece que numa caixinha do subconsciente bem velado, lá, ser nordestino, ser inteligente, bem-sucedido, bonito, não ocupa a mesma coisa, Não. sabe?
E é importante a gente dizer isso e Tem- e a gente ocupar esses lugares, sabe? Tem uma história muito legal de trazer pra essa conversa, que é o seguinte. Eu fui pra São Paulo tocar com Sons de Varanda há um tempo atrás. Suelen foi comigo, ela foi pra fotografar. E aí eu tava muito no rolê de conhecer, porque eu nunca tinha ido. Disse, pô, vou conhecer, vou mandar. Aí a gente pegou o mapinha, olhou se a gente pode fazer isso. É tudo muito juntinho, né? É, Metrô e tudo mais. Aí a gente tava no Parque da Luz, não é isso? A gente tava no ali, centro. no Parque da Luz. Aí eu fiz, vamos andar por aqui e vamos ver o que tem. E aí a gente viu duas pessoas tocando, uma pessoa tocando sax e outra tocando violão. E aí eu cheguei pra conversar, né? Ah, ó, que massa, você sabe tocar um frevo? Aí o cara até falou assim, não, frevo é coisa frevo é coisa de nordestino, que tem o dedo muito rápido, aqui a gente não sabe tocar, não. Aí ele fez, mas eu sei umas marchinhas de lá. Você sabe tocar alguma coisa? Aí eu disse, ó, eu toco bateria. Você tem alguma coisa de percussão? Você tem um pandeiro. E a gente começou a tocar umas marchinhas daqui. E aí foi juntando uma galera, Gente. né? Aí chegou um cara que era daqui, de Pernambuco, e aí ele falou assim: Você é do Nordeste? Aí eu fiz: Sou. Aí ele, galego, Nego. olho verde, parece mais de fora, não tem nada a ver com o Nordeste e tal. Aí eu fiquei tipo assim: No caso, o cara era de lá. Ah, é verdade, o cara era de de São lá. Paulo. Tinha É. nordestino que veio, tipo, você é do Nordeste? Você é do Nordeste. aquela aque- Parei. brother. Aquele, Os caras aí da vai, Bahia. os gritos. Mas chegou um cara de São Paulo, foi isso mesmo, Suelen. De São Paulo, falou: Véi, nem parece Nem que você é parece. nordestina. Pronto. E é esse ponto que, pra mim, é o pior. Nem parece. Uhum. Ou tu é diferente. Sim. Sabe, tipo, não sou diferente. Né? Assim, talvez eu não esteja atingindo a sua expectativa do que é É. ser nordestino. Sim. E esse é um ponto tão delicado, né? Que é a gente, por mais que a gente leia, viaja, o paulistano em si, que é o que nasce na capital, Aham. ele tem um pouco a sensação, e aí isso não é só deles. Aqui em Recife tem gente que é assim, nasce na capital, acha que tá no centro de Sim, tudo. sim. Eu tô no umbigo, eu tenho tudo aqui, eu não preciso sair. E aí vai falar, eu acho muito interessante, fala de Vitória no interior, e fala assim, porque eu no interior, em São Paulo, Aham. fala de Campinas, e Campinas é uma cidade gigante, como se Campinas já fosse interior. Sim. Então, quanto mais a gente está num lugar que está receptivo a grandes coisas e tá Aham. assim, a gente tem que ter mais cuidado, eu acho, de estar tentando se desconstruir. Sim. Porque senão a gente parece que a gente está conectado a tudo, mas na verdade a gente está com a cabeça muito fechada. Sabe? Então, assim, São Paulo, ela tem tudo, realmente. Ela abraça Aham. todo mundo. Eu fui muito bem recebida nos lugares. A própria cidade, por mais que ela é um atropelo, porque acontece 1 milhão de coisas e você entra nessa coisa e pira e trabalha. Realmente, eu dormia 3 horas por dia de trabalhar, e eu fazia uma loucura. Eu cruzava a cidade todo dia. Eu Aham. passava. Depois eu parei pra contar, eu passava 6 horas e meia em transporte todos os dias. Nossa senhora. Ônibus, metrô. Né? Podia estar dormindo, podia estar Assistindo estudando, um filme. podia estar tendo uma saúde, Poderia estar assistindo Lost. poderia estar assistindo Lost maratonando, mas não, né? Você tava ali no metrô, tipo, só esperando a hora e trabalhando. Uhum. Então eu acho que essa visão ainda lá, por mais que esteja tendo cada vez mais nordestinos e ocupando os espaços cada vez mais significativos e não, obviamente, que não tem problema nenhum da gente Sim. estar nas cozinhas, numa situação, construindo, toda a profissão ela é digna, Sim. mas assim, incomoda realmente você ver uma pessoa que você acha que não deveria estar naquele lugar e está ocupando, né? Sabe um cenário que é muito difícil para nordestino também? É videogame. É no game. Imagino. Eu jogo muito videogame, jogo muita coisa online, coisa que tem comunicação. Então, quando eu abro a boca, é tipo, é xenofobia de tudo quanto você imaginar, assim. Isso. É muito difícil. Até a gente parou de, tipo, não vou falar mais. Mas- Não vou. Aí depois eu fiz, não, eu vou falar. E quando a galera vem falar, invejoso. Tá com... Isso. Tipo, E é muito. Assim, sabe, que eu acho que é um ponto que a gente
a gente cansa, né? Uhum. Que é isso que você tá dizendo. Chega uma hora que você diz, pô, eu vou de novo nisso, eu vou Uhum. ficar... É uma batalha que faz parte a gente. Eu também não acho que a gente tem que estar o tempo todo ensinando e fazendo. É. Porque, cara, corre atrás, Só que sabe? quem tiver interesse de aprender, né, É. velho? Por que vocês se incomodam que a gente faz isso? Ah, Exato. porque, deixa eu te falar. Entendeu? Então, eu não tô acompanhando, não é realmente porque não entra. A gente Uhum. termina consumindo Big Brother, porque onde você liga tá aparecendo 50 mil coisas, Ah, mas eu não acompanho estou muito, viu? acompanhando. Mas aí eu fiquei pensativa. Entrou uma menina de Caruaru e entrou um menino do Ceará, né? E agora tem uma na Casa de Vidro que é de Limoeiro. Pronto. Aí. Estamos aí, hein, galera? Mas são 3 pessoas só, pra uma imensidão de Isso. pessoas que... Só que quando a menina entrou era a nova Juliette e o menino novo Gil. Total. E eu até brinquei, assim, eu fico entrando no Twitter mais como voyeur, eu não tuito tanto. Mas é Aham. assim, tipo, silêncio. O sudestino tá descobrindo que existe mais gay e POC do que Gil do Vigor. Aham. Que é tipo, como só existe uma pessoa que eles estão vendo, Sim. tipo, parece que só tem ele, Eles acham que todo mundo tá imitando o é um outro. personagem. Isso. Sendo que quando a gente vê Gil, a gente se identifica muito. Porque as meninas Exato, brincadeiras- todo mundo tem um amigo que é como ele, que é espontâneo, que fala, ou que a gente fala rápido, Eles querem que a gente seja Chicó e João Grilo o tempo o todo. tempo todo. E, pô, não é, a gente não é só divertido, a gente não é só feliz, a gente é tudo como Sim. todo mundo. Só que eu acho que Sendo que com as praias muito mais mais bonitas. bonitas do que e quentinhas. Porque eu acho isso, assim, eu fiquei um pouco cansada de o tempo todo tá provando, sabe? Cansa. A gente, enquanto mulher, já tem que provar o tempo todo. Sim. E na cozinha parece... Eu acho que assim, eu sempre brinco, parece uma oficina mecânica, porque só tem homem, aí chega uma mulher e aí a mesma situação. Meu Deus, todo mundo em cima da menina, Aham. e existe muito assédio sexual, muito assédio moral. Se você sobe, é porque você está dormindo com o chefe, é porque Aham. você está tendo algum privilégio em cima Nossa, disso. É muito forte. Tá tendo cada vez mais mulheres chefes ocupando esses espaços, mas é difícil quando a gente ocupa esse espaço, porque é uma guerra que não todo dia você tem que acordar. Uhum. E tem dia que você tá de saco cheio. E quando você tá de saco cheio, aí diz assim, ela tá de TPM, ela tá Ah, menstruada. nossa. Aí você já tá, sabe? Porque quando eu falo uma coisa, é diferente quando um homem fala. Uhum. Normalmente a posição da mulher assim, enquanto líder, a Uhum. posição da mulher enquanto líder, ela é questionada. Sim. As pessoas se sentem à vontade para questionar. Não é que é uma ditadura e você não pode, mas quando chega um homem e diz assim, gente, agora a gente vai cortar o tomate maior. Aham. Ok. Gente, agora a gente vai... Aí eu chego. Agora a gente vai cortar o tomate maior. Não, mas por quê? Mas vem cá, por que eu vou fazer assim? Ah, não sei o quê. Aham. É muito nítido, sabe? Então, a gente... É o meu trabalho hoje de mostrar que existe, sim, uma liderança feminina que sabe o que tá massa. fazendo, que entende, que é capaz, para depois vir uma outra mulher e sofrer um pouco menos, e vir uma outra mulher e sofrer um pouco menos, e é um processo, sabe? Então, é quer dizer- trabalhoso. Então quer dizer que... Eu vou falar cozinha profissional, não sei se é Tá o nome certíssimo. correto. Então quer dizer que na cozinha profissional a maioria são homens. Sim. O que acontece? Eu tenho muito esse cuidado, tá? De falar. Hoje, na cozinha profissional, virou profissional Aham. masculino. Agora, a gente não pode não falar sobre as mulheres negras que sempre abandonaram não, mas sempre trabalharam nas casas das mulheres brancas. Sim. Então, assim, profissionalmente, a mulher lutou muito para estar ocupando espaços profissionais. Mas nessa luta, Kelvin, é muito importante a gente falar, eu sempre tenho esse cuidado, que as mulheres negras, elas não tinham esse privilégio de ficar só em casa. Aham. Então, dentro do feminismo, que as pessoas, infelizmente,
cansaram desse tema, parece um tema de uma luta histérica Sim. e meio descabida, é que, assim, existe um feminismo negro que a gente invisibilizou durante o processo da luta. Aham. Porque ocupar o lugar no mercado de trabalho também foi de interesse do mercado, que as Aham. mulheres passassem a trabalhar, recebiam um pouco menos para ocupar esses lugares, e por isso também era interessante para o mercado para que a gente ocupasse esse lugar. Mas enquanto a mulher, ela saía de casa, tinha outra mulher ocupando a sua própria casa. Então, normalmente, são as mulheres negras que Sim. cozinhavam, que cuidavam da casa. Então, essas mulheres precisam ser valorizadas, especialmente que ocupavam pobres e negras, esse lugar como domésticas, Uhum. que a gente precisou recentemente ter uma luta para que o trabalho doméstico fosse reconhecido profissionalmente. E aí, quando a gente vai para uma cozinha onde existe estrelas, existe uma lista que valoriza os melhores chefes, a Aham. gente fala só dos homens. Entendeu? Aham. Então, dentro é um trabalho muito pesado, é um trabalho... pô, imagina esse calor que a gente tá sentindo em Recife. Você Aham. dentro de uma cozinha, dentro de uma chapa, é muito mais quente. Pega Uhum. peso. É um trabalho realmente físico. É um Sim. trabalho de peão mesmo, assim. Sim. Cozinheiro é um trabalho totalmente... Por isso que hoje eu tenho minhas hérnias de disco. Então, aí, todo cozinheiro tem um pulso aberto, um joelho que dói, um pé que não para de doer. É todo quebrado dos pés na cabeça. Imagina. E aí as mulheres nesse lugar também têm que ficar se provando, sabe? Tipo, os caras ficam... eu vou ter que trabalhar 2 vezes, porque eu vou ter que fazer o meu e o dela. Aham. Sabe? Fica te testando o tempo todo. Sim. Fica o tempo todo. Então, assim, realmente isso que você disse. Virou cozinha profissional, virou um lugar masculino. Que coisa. Eu não falei a tudo, Suelen. Ela disse assim, a bichinha vai passar calor. Eu disse, relaxa, pô, ela tá acostumada com cozinha. Exatamente isso. Eu falei a tu que eu estudei bastante gastronomia, fotografia de gastronomia. E aí eu tive uma pequena passagem em uma sociedade, em um bar que tinha uma cozinha, eu não sei se é profissional, acho que era sempre Aham. profissional. E era muito calor, velho. É calor, Era né? era muito quente. E, velho, a Suelen ia pra lá também. E era uma coisa de louco, assim. O que a gente tem passado e Recife, eu faço uma autocrítica, assim, a gente vem melhorando essa questão profissional muito mais lento do que outros lugares no Brasil e do Nordeste também, é a infraestrutura da cozinha. O que acontece muito com a cozinha? Sabe aquele lugar escondido que acontece tudo, ninguém vê, Uhum. e da porta pra frente do salão são as melhores maravilhoso. cadeiras, é lindo, ar-condicionado, tudo, e lá pra fora é tipo o porão do navio. Uhum. Então, sabe, isso também favorece muito a deixar que aquele ambiente se regule. Uhum. Então, se tá acontecendo assédio, se não tá, se as pessoas estão se machucando, se não estão, se é insalubre ou se não é, meio que a comida chega. Por isso que existe, às vezes, essa coisa de eu não vou nem reclamar porque vão fazer alguma coisa com a comida. Ah, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Mas, Vissane, vai coxinha da comida. Olha, eu, de todos os lugares que eu passei, óbvio, eu passei por ótimos lugares. Nunca aconteceu isso. Aham. Lógico, às vezes a gente fica muito puto. E eu acho que também existe o ego aí nosso, Sim. enquanto cozinheiro, parece que a gente quer ensinar o outro a comer. Eu já Aham. saí disso, eu acho que é assim. Eu ia te perguntar isso um- também. Existe esse ego de você dizer assim, a carne tem que... Veja, lógico, é óbvio. Você passa o ponto da carne, o suco da carne vai embora, o sabor vai embora. Mas, cara, deixa eu te dizer, quem sou eu pra te ensinar a comer? Eu Sim. posso te apresentar e dizer assim, Kelvin, prova aqui. Sim. O que eu acho que mais me deixa triste é que as pessoas não provam as coisas. Aham. É assim, eu detesto quiabo. E tu já comeu como? Eu nunca comi. Aí eu fico puta. Não, eu Tipo- eu não gosto de ameixa. Sueli não Tem- come é- quiabo, Ela come. Ela come. É come. assim mesmo, entendeu? Né? Eu não gosto de ameixa, eu detesto ameixa. Agora eu já comi Pronto. várias vezes, enganado. Minha mãe já Adoro. fez um bolo de ameixa pra mim e disse assim, não tem ameixa.
Quando eu comi, eu fiquei desesperado, porque eu não gosto, velho. Sei lá. Às vezes eu dou uma oportunidade pra Pronto, ameixa. eu acho assim, prove. E você tem direito, eu acho que ninguém precisa gostar de tudo. Mas não diga que você não gosta sem você comer. Aí me revolta. Ah, é porque eu não gosto. E aí vem assim, eu tenho alergia a brócolis. Aham. Porque parece que eles falam assim, se eu falar alergia, eles vão me levar a sério. É. Aí eles não vão colocar. Realmente, eu acho que falta uma confiança ali. Primeiro que a gente estabelece uma relação de uma confiança tácita, assim. Pô, tu vai ali, tu nem sabe quem tá cozinhando a tua comida, e tu vai pegar aquilo e tu vai colocar dentro de tu. Aham. Eu acho isso de uma relação incrível. É muito íntimo. Sim. Existe uma relação muito íntima de você não saber por onde passou aquele alimento e você coloca dentro de você, né? É. A gente faz coisas tipo carnaval. Eu vim conhecer carnaval há 5 anos atrás, tá? Porque Caruaru é São João. Aham. Não Sim, existe. sim. E aí, pra carnaval, é ir pra praia. Na época eu namorava e aí ele dizia que não gostava de carnaval. Depois terminou e carnaval demais. Que eu acho maravilhoso. A gente se permite, quando a gente termina ou a gente muda de cidade, a gente se permite mudar, né? Aham. Porque num relacionamento muito longo, você começa a ser a pessoa que você acha que o outro quer que você seja. Sim. Não é verdade? Ah, eu acho sempre. que é, né? A gente já tá 8 anos juntos. Pronto. E aí é tipo assim, pô, Kelvin não gosta de ameixa. Se Kelvin se permitir a comer ameixa, hoje quando ele disser assim, eu quero com ameixa, Su vai dizer assim, não, ele não quer não, porque ele não come ameixa. Aham. Não, Ela vai gostar, porque ela compra ameixa e passa Ai, assim, fica comendo É assim. delícia, né? Mas eu digo assim, eu dei o exemplo da ameixa, mas isso é na Mas, vida, sim, né? Sim, sim. E aí é normal, é normal. Mas quando a gente tá no carnaval, aí assim, tu senta na barraquinha e é uma macaxeira com charque que tu não sabe por onde andou aquilo, né? Mas eu vou te contar, Mas você. é pra encher só. Eu como É só... qualquer comida. coisa. Qualquer coisa. Maravilhoso. Eu comia num lugar que a turma chamava de sujinho. 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 Que era um hambúrguer de R$2. Até hoje é R$2 o hambúrguer, pra você ter uma ideia. Gente, que mágica não, é essa? Eu não sei. Que Dizem papelão é esse que tá... E o suco é grátis, viu? E o suco é grátis. Dizem que ele com a água que ele lava os pratos, eles fazem suco. Ei, eu tenho uma história muito boa. Aqui em Recife ainda tem, que era aquele suco com salgado R$1, Aham. né? Que Sim. é uma bicicleta que fica vendendo. E aí lá em Caruaru tem muito. E aí o cara foi, comprou, aí começou a comer a coxinha, aí veio um fio de cabelo, né? Aí ele, pô, fulano, tem um fio de cabelo aqui na coxinha. Aí o cara faz, por R$1 tu queria o quê? Uma peruca? Que maravilha. Uma peruca. Uma peruca, Acabou. Mas assim, a gente poder... eu acho que a melhor coisa para um cozinheiro é quem quer experimentar. Quer experimentar. Tipo, prova. Eu Porque- comeria até ameixa. Se um chefe chegasse pra mim e falasse assim, você não gosta de ameixa? Você não gosta de ameixa? Mas prova isso aqui. Ok. Eu comeria. Pronto, a gente precisa de pessoas assim, sabe? Porque quando eu passei muito tempo no Mocotó, que é um restaurante de comida nordestina, Sim. sertaneja especialmente, em São Paulo. Rodrigo ele é paulista, ele nasceu em São Paulo, mas seu Zé e Dona Lourdes, que são os pais dele, são do interior, são Que aqui massa. do interior de Pernambuco. Aham. Inclusive, fiquei muito próximo deles e até conheci quando eu vim aqui na fazenda, quando eles estavam aqui. Que eles são de Mulungu. Nunca ouvi falar É desse um lugar. sítiozinho bem no interior mesmo, assim. Perto ali, depois de Pesqueira e tal. E Rodrigo faz uma comida e é muito interessante porque tem muita técnica. Rodrigo se formou em gastronomia e ele Sim. foi aplicando técnica e colocando muita coisa na comida que faz. Mas é uma comida bem, assim, farta mesmo, assim. Tem de tudo. Sim.
E é muito interessante as pessoas estarem na fila do mocotó e dizer assim, eu não gosto de coentro, comendo comida e praticamente quase tudo no mocotó leva coentro. Aham. Sabe? De você estar nesse momento das Sim. pessoas. Então, o que eu acho que a gente precisa é estar mais aberto. Sim. E o que faz a gente estar mais aberto? Eu acho que, assim, quando eu cheguei lá, Rodrigo fazia assim, finge que... Imagina que tu é um francês e tu tá vendo macaxeira pela primeira vez. Faz tudo possível. Uhum. Cozinha, frita, assa, espreme, bate, crua... Enfim, então, esse olhar meio de pesquisador que Rodrigo, na época, começou a falar comigo, é o que hoje eu levo pra cozinha. É tipo assim, eu tenho um maxixe, o que é que eu posso fazer com maxixe? Aham. Que normalmente, assim, da onde em Caruaru, as pessoas comem ele inteiro dentro do feijão, cozinha. Uhum. E aí, eu comecei a fazer ele de salada, cru. E assim, a tia de Carlos, eu sou casada com um sertanejo, ela é de Sertânia. E eu- Sertanejo arretado, viu? Pense num Tadinho. galego bonito, viu? Rodei e casei com um sertanejo. Rapaz, quem quiser assistir a O minha episódio. conversa com esse sertanejo, A conversa é boa. é aquele danadinho do Carlos Filho que tava no The Voice um dia desse aí. O cantor, quem é o cantor? É. E aí, eu disse, prova, tia Sônia, que ela era meio assim, não gosta de machixe. Uhum. Ela é apaixonada, tipo, hoje ela faz em casa muito. Ela faz salada e picles. Uma coisa que eu ia te perguntar é como é a tua relação com a família, com a tua família? Tipo, uma festa de Natal. Tipo, se eu fosse da tua família, eu ia te odiar, porque eu ia levar um pavê, sei lá, uma coisa, aí tu ia trazer um negócio com machixe que ia roubar ali a Então, festa e eu ia ficar... Não se enganem, gente, família é tudo igual. Aham. A minha tem um ponto. A família, assim, eu tenho muito mais contato com a família da minha mãe Aham. do que com a família do meu pai. E a família da minha mãe é uma família italiana de, assim, meu avô, ele não é nascido na Itália, mas veio, o pai dele veio da Itália e os pais da minha avó também vieram. Então é aquela confusão italiana mesmo, de todo mundo tá junto, de repente começa ninguém fala, a gente grita. E de repente vira uma briga. E depois, de repente, tá todo mundo se amando. Eu acho que minha família é toda italiana, viu? É muito. E todo mundo cozinha. Massa. Então, assim, meu tio fazia o melhor arroz com não sei o quê. Então, ele Aham. fazia, o outro faz o melhor não sei o quê. E aí existe isso. Massa. Mas eu fiz uma burrada há uns 4 anos atrás, ou 3. Porque a pandemia acontece, a gente fica meio perdido no tempo. Eu fiz tudo. Ah, E a- bichinha. Mas eu fiz tudo. Eu fiz todas as entradas, os pratos principais, fiz sobremesa. Mas aí existe toda essa questão. Depois eu jurei que eu nunca mais ia fazer isso, tá? Aham. É um ponto. E existe um outro ponto que é, cara, mesmo não tendo as técnicas ou não sendo X, a gente tem uma memória muito afetiva com comida. Aham. Sabe? Que eu acho que é esse o ponto que a gente nunca pode deixar de entender. Que é, pô, por mais que seja o pavê de bolacha maisena, Aham. velho, eu quero comer esse pavê. Entendeu? Eu quero botar e lembrar daquele momento que minha avó fazia em casa. Eu quero aquela macarronada com Aham. aquele macarrão X, que não é o Tu come tão- qualquer coisa? Eu como qualquer coisa. Eu como tudo. A gente não sabe, a gente assim, Tudo. a gente tem a experiência da gente gastronômica aqui em casa e eu vou falar assim agora, oxi, mas menina. Aí eu faço assim, a gente vai fazer sei lá, um pudim. Aí a gente tem uma regra. No bom ou no ruim, se ficar bom a gente come, se ficar ruim a gente come também. Tem que fazer. É. Tem que ser assim. Eu como tudo. Giovana, então você vai gostar de tudo? Obviamente não. Aham. Mas eu não sou sem noção. Porque às vezes as pessoas voltam naquele coisa de, eu como tudo. Aham. Eu posso estar aqui, tem um lado ruim, tava conversando isso até com uns amigos hoje. Que é aquela coisa, né? Aquela máxima. Trabalhe com o que ame e não amarás mais nada na sua vida. Eu fiquei... O tempo todo, Uhum. eu tô pensando em comida. Ou na dinâmica de comida, sabe? Sim. Então, eu quero provar tudo, eu quero comer tudo. Eu quero
eu como e aí eu penso, pô, isso aqui podia estar diferente. Olha que ideia legal, olha que é isso, Massa. pô, isso. Eu como tudo e gosto dessa experiência de entender. Ah, o fulano e uma coisa bem mais caseira. Eu amo coisa caseira, eu amo, tá? Eu amo experimentado de tudo. Sim. Agora, a gente precisa entender que existe memória afetiva com comida. E quando a gente diz isso, a gente lembra só das coisas boas. Aham. E a gente, enquanto nordestino, a gente tem uma memória afetiva de muita dor e fome. Sim. A gente não pode esquecer disso. Sim. E é uma barreira difícil, sabe, Kelvin? Assim, quando eu entendi, eu viajei, cozinhei em vários lugares do mundo, mas eu entendi que a cozinha que eu quero trabalhar são os meus ingredientes de Pernambuco. Sim. Eu fui entender, depois de mais ou menos uns 3 anos, o desafio disso. Quando eu fui servir um xerém num jantar que eu estava fazendo, e o cara disse: eu não como comida de bicho. Nossa. Por quê? Porque existe muito sofrimento. Teve muita gente, tipo, quando eu sirvo, normalmente eu faço um baião, um arrozinho mais caldoso, eu coloco a colher. As pessoas pedem garfo, porque tem uma memória de quem come de garfo, quem come de colher é pedreiro e num jeito meio pejorativo, ou comia de colher quando estava passando fome em casa, comia xerém quando não se tinha mais nada. E aí, quando a gente melhora de vida, a mudança social, ela não se dá só na roupa, ela não se dá só no dia a dia, ela também é a mudança alimentar. E aí a gente meio que faz uma jura secreta de nessa casa não entra mais xerém. E eu adoro xerém com galinha guisada, meu Deus do céu. Eu amo demais. E quando eu entendi que essa memória afetiva, a gente precisa mudar o olhar com o alimento, a gente está mudando o olhar com a gente mesmo. Então, essa mudança de voltar a comer maxixe, ou de comer maxixe diferente, de comer o xerém, e entender que é um alimento e que existe, ele é tão bom quanto o outro, que a macaxeira fresquinha, ela vai ser muito mais saborosa, saudável e de qualidade do que um produto que foi feito na França, embalado, congelado, viajou quilômetros e quilômetros e quilômetros para você estar aqui e abrir essa embalagem, a macaxeira vai ser muito melhor. A gente fazer essa mudança é a gente olhar para a gente com mais carinho. Então, é um processo muito difícil. Sim. As pessoas têm essa tendência de não vou sair de casa para comer um xerém, eu não vou sair de casa para comer uma macaxeira, né? E essa mudança social, a gente também precisa entender que, pô, tá tudo bem você comer xerém e você fazer as pazes com isso. Sim, principalmente se for Gi que fizer o xerém, né? Pelo amor de Deus, se você... Eu digo toda vez pra ele que a gente vai pra eventos, essas coisas assim, eu digo que é muito fácil fazer um nordestino feliz. Tipo, o cara não precisa pegar um arroz com um frango xadrez, bota um cuscuz e um ovo. Bem feito. Vai encher, sabe? A gente vai trabalhar feliz, é isso. Uma coisa que, pronto, eu como de tudo, mas eu tenho ficado muito triste, porque às vezes eu tenho pedido coisas pra provar. E aí, quando eu vejo que eu tô pedindo... Eu pedi uma vez um PFzinho. Arroz, feijão, uma carninha. Assim, o feijão veio sem sal, veio sem gosto. Um arroz também meio escaldado. Aí, essa é a parte profissional que me deixa triste. Sim. Que assim, enquanto a gente se propõe a fazer o alimento, a cozinhar mesmo profissionalmente, coloca... Cara, eu acho que a gente não pode aceitar comer minimamente igual como se você estivesse fazendo na sua casa. Sim. Sabe? E aí, esse é um ponto muito, tipo, pra mim é uma régua. Gi, mas nem todo mundo sabe cozinhar. Não tem problema. Mas, pô, se tu for fazer pra tu pelo menos vai provar o sal. E tu não vai comer um feijão sem sal. E aí, esse é um ponto que realmente me deixa uma crítica muito mais no lado profissional, que a gente realmente vai cortando muitos custos. Os empresários vêm de alimentos grandes, eles não têm uma pessoa especializada na cozinha, sabe? Eles colocam o pessoal pra fazer e vender. E aí... Você se vire pra atingir, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta. Faça dúvida. Que é o seguinte. Tu disse a mim que foi a África, né? Aqui. E tu viu alguma semelhança na comida lá
e aqui? Tem alguma coisa que é muito parecida que a gente consome? Tem alguma coisa que é de lá que a gente consome muito aqui no... Quando eu fui pra África do Sul, também é um recorte importante. A África do Sul é um país bem diferente de vários países da África. Eu fui com 19 anos e eu nem pensava em ser cozinheira. E lá foi foi o lugar que eu comecei a cozinhar mais, porque de noite a gente que fazia a nossa comida e aí eu comecei a fazer comida... arroz, franguinho, que eu não fazia normalmente. Foi bem pra cozinhar pros outros. Fiz pavê, fiz um monte de coisa. A gente tem algumas similaridades, sim. Especialmente essa comida, assim, mas com alguns temperos. Acho que de todos os estados brasileiros, a gente tem na Bahia realmente o mais próximo de uma cultura africana alimentar. Porque, Kelvin, a gente comete vários erros de culturas alimentares ao longo dessa nossa história brasileira, que é, primeiro, eu estudei na escola que um prato brasileiro era feijoada, e que a história da feijoada era que os índios pegavam os restos e faziam um cozidão. Minha gente, maior mentira. Maior mentira. É um prato super europeu, os portugueses faziam, lembra o cassoulet, enfim, um cozido. Especialmente porque os franceses gostam muito de miúdos, de porco, essa parte, e eles não iam dar para os negros. Outra coisa também que eu vim estudando, porque essa minha veia que veio de administração, meio da federal, de pesquisa, eu joguei toda para a área de gastronomia. Que é o seguinte, a gente fala assim, não, porque o Brasil é uma mistura de índios, negros e portugueses. Como se fosse quase que igualmente numa mesa colocado a mesma proporção, que é mentira. A gente fala de negros como se todos os negros fossem iguais. E a gente tem vários povos que vieram de lugares diferentes da África. Obviamente que tem povos assim, esses vieram mais de tal lugar, esses vieram mais e ficaram mais no Brasil, os outros eram colônias que iam para outros países. E como se os índios, os nossos povos nativos, fossem um só. E assim, existem milhares de povos nativos no Brasil, com culturas alimentares completamente diferentes, que se alimentam de coisas diferentes, porque também estão geograficamente em lugares diferentes. Então, quando eu fui para Portugal a trabalho, a cozinhar, eu fiquei impressionada como a gente é europeu no nosso modo de alimentação. Sabe? Sério, demais. Especialmente pernambucano. A gente come muito cozido. A gente come comidas de panela de longas cocções. Isso é muito português. Isso é muito europeu. Cara, a gente precisa olhar para toda a cultura gastronômica mais brasileira possível, estudando ainda mais. Porque a gente tem muito forte algumas coisas, como tapioca, certo? Assim, se a gente for falar o que é mais brasileiro possível, é a mandioca, é a macaxeira, que eu acho lindo que a gente chama de 2 nomes aqui no Nordeste, que as pessoas, mandioca é macaxeira. Não é. Mandioca é a mandioca brava, que o pessoal chama, e macaxeira pra gente é a mandioca branda, ou a mandioca que a gente come cozida. Então, eu acho lindo que a gente chama de 2 nomes, e o pessoal do Sudeste, eles chamam de mandioca brava e de mandioca. Porque, às vezes, a gente diz, mandioca é macaxeira. Não é a mesma coisa. E aí a gente tem toda uma cultura. O que eu acho lindo é que a gente repete gestuais sem nem saber. Como a gente peneira a goma de tapioca, como a gente coloca no fogo para fazer. Isso tudo são técnicas que... Por que a gente fala tanto de França quando a gente fala de gastronomia? Porque foram eles que catalogaram, que colocaram escreveram um livro e disseram, para você fazer um molho é assim. Fizeram receitas e tal. Só que a gente tem técnica brasileira. Só que a gente precisa escrevê-las. A gente precisa catalogar. Tem um pessoal que está dedicado a isso, que tem feito muito isso, especialmente
Tem uns grupos mais em São Paulo, que não todos são paulistas, mas que terminam ficando lá nas universidades escrevendo. Mas a gente tem muita cultura e muita técnica, mas a gente precisa reconhecer enquanto técnica. Porque o que acontece hoje muito é a gente pega uma técnica francesa e a gente começa a colocar ingredientes nossos, usando os nossos ingredientes para fazer aquela técnica, sabe? Entendi. E é um processo. Mas... Sendo bem direta na tua pergunta, eu acho que a gente é muito mais português e europeu nos processos do que muito mais africano. Tem alguns, assim, especialmente o nosso cuscuz, ele veio, né, eles não usam o milho foi uma adaptação nossa para poder fazer como a gente faz, mas esse cozimento a vapor, esse modelo, sim, é muito africano. Massa. Mas é muito menos do que até eu gostaria que a gente fosse. Uma coisa que eu queria te perguntar, que era uma dúvida minha, depois da experiência lá que tu teve em São Paulo, que tu foi estagiária, aí depois que tu se formou já, o que é que tu foi buscando, assim, pra tu? Porque eu vi no teu site que tu já foi pra vários lugares, né? Já foi pro Peru, já trabalhou em vários restaurantes grandões, assim. E o que é que tu levou de Caruaru para esses restaurantes e o que tu trouxe de lá para cá? Kelvin, eu entendi no processo, era muito interessante, porque quanto mais a gente estudava, até na faculdade, eu sempre falava, eu era menina, fazia assim, mas lá em Caruaru, a gente faz essa técnica. Coisas assim, que a gente nem entende que é uma técnica europeia, tipo... A gente estudou que que você capa o frango, né, o galo, pra ele poder engordar, que ele tem uma carne mais dura, e aí ele fica com a carne mais macia. Aí a gente chama de capão. E a gente tem vergonha disso. Sim. Eu fui entendendo que tantas coisas que a gente tinha vergonha, receio, eram coisas pra gente ter orgulho, eram técnicas, eram coisas que faz muito sentido. E... Quando eu fui viajando, eu fui entendendo que quanto mais a gente falasse do nosso local, mais global a gente era. Sim. E foi um período que a gastronomia foi se destacando com relação a isso. O Peru entrou numa roda muito... O mundo todo queria ir pro Peru, exatamente por isso. Porque, assim, eles valorizam cada grãozinho. Porque aqui a gente faz o porquinho da Índia de tal jeito, aqui a gente faz não sei o quê, aqui a gente faz um pão. E quando você olha, você diz, pô, é meio que só isso, mas é isso, né? E que foi um pouco quando eu fui entendendo que, assim, eu sou caruaruense. Sim. Eu só posso falar sobre isso, assim, com mais propriedade, entendendo de onde é, porque a feira é um orgulho. Assim, a feira o feirante, ele tem muito orgulho de ser feirante, mas ao mesmo tempo ele não quer que o filho continue nisso. O berço da pluralidade gastronômica e de produtos que a gente tem hoje é graças ao pequeno produtor, ao agricultor familiar. Sim. É ele que produz os orgânicos. Tudo isso que a gente valoriza, que a gente diz como orgânico, só existe por conta dos produtores familiares, os assentamentos. É difícil a gente não falar de reforma agrária quando a gente fala sobre melhoria de alimentação da população como um todo. Então, quando eu comecei a entender que qualquer mudança que eu quisesse significativa no mundo, eu tinha que falar do meu lugar, voltar para cá era a única opção possível. Sim. Em que momento isso ia acontecer, eu não estava entendendo. Mas era sobre isso. E aí eu cheguei no Mocotó e fui ficando no Mocotó. E fui chefe de eventos lá. Então, eu viajei para Amsterdã e eu servi escondidinho de charque. Com o maior orgulho. Que massa. Então, isso... E a galera, tipo, quando... Pira. Enlouquece. Mas lá não é comum. Não é comum, não tem. E a galera acha poderoso. Acha poderoso. E aí você diz, caralho, a gente é muito incrível. Entendeu? Esse orgulho de ser nordestina, pernambucana, caruaruense, veio nisso também. Pô,
o que a gente tá servindo, sabe? Eu tô servindo mocofava, eu tô servindo graviola, eu tô servindo... É nosso, é mocotó, sabe? É incrível. Sim. E aí, isso ressignificou muito. E me ressignificou. Sim. De olhar e voltar e dizer, pô, eu quero vestir essa roupa nossa, eu quero, sabe? Eu quero ser cada vez mais e ter orgulho do que eu sou. Sabe? A gente é plural, igual a gente vinha conversando. A gente é tudo isso. E isso tá na comida também. E eu entendi que eu precisava voltar porque eu tava deixando muito de mim em todo lugar. Então, Sim. a gente ser simpático, educado, sorrir pra todo mundo, isso faz parte. Eu também teve um tempo que eu... Não pode ser assim. Não, pode ser sim. E tá tudo bem, eu sou assim, sabe? Faz parte. E aí, eu entendi nesse caminho profissional que eu precisava voltar. A comida japonesa, ela é uma parte de mim também. Foi meu primeiro restaurante. Sim. Passei por outros restaurantes de comida japonesa. Hoje eu trabalho com também Saburo, que é um chefe filho de japoneses aqui de Recife, que é o respeito pelo produto. O japonês passou por muita dificuldade durante a guerra, então ele valoriza cada grão de arroz. Quando você tá lavando arroz e tudo é um ritual. Sim. O que me encanta da cozinha japonesa são os rituais e o respeito pelo produto. Então, faz totalmente sentido. Porque tem gente que diz, mas não faz sentido. Pra mim, faz total sentido. Sabe? Quando eu pegar um quiabo, uma coisa, eu tenho que tratar com o maior respeito, o máximo respeito pelaquilo que tá e como é que eu vou encarar. E aí, valorizar as coisas. Como a gente tava conversando sobre o arroz vermelho, eu não consigo entender como o arroz vermelho não tá em Pernambuco como um todo. O arroz que tu apresentou no Mestre do Sabor. Mestre do Sabor, né? Quando eu conheci o arroz vermelho, eu já tinha uns 28 anos. Sim. Pô, eu sou de Caruaru. Eu passei a vida toda sem conhecer o arroz vermelho. Um arroz que ele é nosso. As pessoas não sabem, ele foi proibido de ser comercializado e plantado aqui, com pena de... Quem era escravo, chicotada, sabe? Assim, uma coisa, assim, relativamente recente na nossa história. Sim. E ele ficou porque teve um lugar que foi como resistência ali, de plantando, escondido para ter, ali entre Paraíba e aqui o Pernambuco. E você vai para a Serra Talhada, esse arroz está em todo canto. Né? As pessoas comem em casa, eles chamam arroz de terra. E as pessoas têm um certo... Veja, eles comem todos os dias, praticamente. Mas não é aquele produto que ele leva pra todo canto. Sim. Não tem esse orgulho. É que você assim, não, mas é um arroz que tem um gosto... Quando eu fui comer, era assim, pronto. Eu nunca comi. As pessoas dizem, tem um gostinho de terra. Não, ele tem gosto de arroz, tem gosto de cereal. É que a gente come um arroz tão polido, tão polido, já sem casca, sem nada, que ele praticamente não tem gosto, nosso arroz. Aí você vai comer um arroz que tem sabor, aí parece. E ele é um arroz que ele termina se quebrando muito no processo, porque normalmente ele é descascado no pilão ou batido. Mas é um arroz lindo, rajadinho, sabe? É por isso que tem uma galera aí que bota o feijão em cima do arroz, né? Exatamente. É por isso, tá vendo? Existe aí, né? Parece que vocês não estão tão certos quanto vocês imaginam. Então, eu acho assim, esse caminho sem... Eu nunca o tempo todo sabia o que eu tava fazendo. Que às vezes a gente olha o outro e diz, poxa, olha... Na verdade, eu queria estagiar e trabalhar com pessoas que eu admirasse. Não importava a comida que fosse. Eu queria trabalhar com pessoas que eu fizesse, pô, que comida massa. Sim. Que é isso que às vezes eu acho. Tem gente que pede estágio na área. Tu já comeu no restaurante? Eu nunca comi no restaurante da pessoa. Lógico que às vezes a gente não tem condição mesmo de comer. Mas eu admiro a comida dele. Eu sei o que ele faz. Sim. Não só pelo status, sabe? Do seu chefe e tal. Tem um restaurante que a gente vem frequentando muito por influência de uma amiga nossa, que ela ama a cultura coreana, que é o Bulgogi. A gente vai lá e eu acho magnífico que ele vem ensinar a gente como comer, como fazer. Tu já comeu lá? Maravilhoso, já comi lá. Véi. Ele eu até fico até brincando às vezes que ele chegou lá, tem
É porque é tteokbokki. Tá. Tteokbokki é tipo um... É tipo um macarrão que é Tá. muito apimentado. Com molho, queijo, um monte de coisa assim. E aí, eu tava comendo, e aí ele falou, não é assim que come. Ele tem um saco muito forte, né, de lá. Aí ele fez, tá arde, tipo, tá ardendo e Sim. tal. É um cuidado que ele tem com você que é muito bacana, Isso. assim. E eu acho que a gente precisa se abrir para nossa Uhum. própria cultura com esse olhar. Sim. Tipo, às vezes a gente se abre tanto para comida coreana, indiana ou diferente, que quando é pro nosso, a gente não se permite esse momento. Mas Que é aí, muito eu delicioso. vou repetir uma frase que eu falo sempre. Bulgogi é massa. O churrasco coreano é Sim. massa, mas cuscuz com charque. Teve uma vez... Toca num coração Teve uma vez diferente. que eu tava no hospital e aí era uma galera que ia fazer bariátrica e Suelen tava fazendo alguma coisa lá, não lembro muito bem o que foi. Aí tinha um cara que foi lá fazer a revisão pro médico olhar e tudo mais. Aí ele Eu fez, também tava em revisão de cirurgia. foi, tu tava em revisão de cirurgia. Aí ele fez assim, queria muito comer um cuscuz. Aí eu fiz assim, cuscuz com quê? Aí ele fez assim, meu irmão, cuscuz é bom de todo jeito, jeito. até com areia. Cuscuz com areia deve ser uma delícia. Ele, eu só quero um cuscuz. Eu só quero comer meu cuscuz em paz. Eu É achei isso. maravilhoso. Porque, eu acho uma coisa que eu me permiti também, a cozinha profissional, eu tenho que ter muito cuidado, sabe, Kelvin, Uhum. assim, com relação a meu relacionamento com a minha profissão. Uhum, Porque eu amo a alta performance. sim. E em qualquer área, a alta performance, ela vem normalmente com desequilíbrio de saúde, com desequilíbrio emocional. Aham. Você pega um músico de orquestra, por exemplo, praticamente eles têm as mãos com, dependendo do instrumento, com muita tendinite e dorme e acorda, né? Pronto. Suelen. E eu flerto muito com isso. Eu gosto muito eu vou ter que repetir essa receita até ela ficar muito perfeita. E eu flerto demais com isso. E eu tenho que ter um cuidado. Aham. Porque até mesmo flertando com essa parte muito técnica, eu me permiti me emocionar Uhum. com as coisas e com o processo. Eu uma vez, tem um restaurante em São Paulo que eu acho que é meio que tem que ir. Eles fazem um macarrão ao vivo. Aham. Eu tô com a cabeça ruim, eu vou lembrar. Eles fazem a massa lá e aí você come um prato. É super barato, assim. Aham. É no meio da Liberdade. Você come o pratão de macarrão, você come. Tudo lá é gostoso. É tipo um burguês, assim, da vida. Tudo é Aham. muito gostoso. Sim. E eu lembro de ver fazendo macarrão, que é tipo, ele pega um pedaço de massa e ele vai trançando, daqui a pouco ele tem vários fios de macarrão. Eu lembro de chorar no começo, assim, emocionada e dizer, Que maravilhoso. que né? maravilhoso. Tipo, é simples e ao mesmo tempo tem É a técnica. experiência que encanta, que tá ligado? encanta. E aí... Até vai ser mais gostoso quando comer. Exatamente. E eu lembro que uma vez eu tava falando, eu fiz, nossa, que fofo. Aí eu tenho um amigo que é francês. E na época ele não era amigo, ele só era o chefe, assim. Sim. E eu admiro demais ele. Não, Giovana, não pode... comida não é fofo. Comida não é fofo. E eu, cara, hoje eu digo, comida é fofo. Comida é incrível. Aham. Lógico, eu vou tratar com muito profissional. A gente hoje olha pra o que a gente, né, lida com uma forma muito profissional. Sim. Mas eu não quero perder esse encanto, assim, sabe? Pela comida, de ver um peixe e dizer, poxa, velho, que foda, sabe? Esse peixe tava nadando e a Aham. gente hoje trabalha ele com muito respeito e trabalha ele dessa forma, o arroz que chegou, tipo, Sim. eu não quero deixar de ter esse sentimento pelos produtos, sabe? Pela comida e Massa. tal. O que é que tu faz pra tu comer? Tu, em casa, no dia a dia, assim? Coisas simples demais, porque eu tive uma época de uma crise muito grande com relação a isso. Aham. É difícil pra gente, enquanto cozinheiro, tem muito cozinheiro, muito chefe que não cozinha em casa, tá? Aham. Não cozinha. Tipo, velho, eu cozinho o dia inteiro, eu vou chegar em casa e eu vou cozinhar. Uhum. Realmente, às vezes, você tá muito cansado. Mas, assim,
a gente tem que baixar muito a expectativa com a gente mesmo. Porque os equipamentos domésticos, eles não vão conseguir te dar o mesmo resultado de um equipamento profissional. É como se a gente estivesse aqui gravando sem um microfone desse e tu estivesse esperando que o áudio tivesse incrível. Sem o software tal e tu quisesse que teu software teu resultado tivesse incrível. Entendi. Então a gente tem que aceitar. Mas o que é que eu faço pra mim? Eu adoro tapioca, queijo assado, macaxeira, salada. Eu tenho feito... Quando eu tô em casa, eu tenho feito comidas que minha mãe fazia ou minha avó. Então, assim, tem uma torta de batata que ela fazia. Aí uma massa, assim, mega simples, um empadão, um macarrão temperadinho. Qual é o lado bom? É que Carlos come tudo. E eu ia te perguntar, Carlos faz alguma coisa pra tu, assim, de comida? É que assim, se eu disser que não, não é verdade. Se eu disser que sim, também não é verdade. O que acontece? Até tapioca, e aí é uma pressão toda dele. Ele se cobra muito pra fazer uma tapioca pra mim. Mas eu também faria isso, eu entendo. Velho, Tamo junto, viu? Tamo junto, revoltada. Carlos, na moral. Eu fico revoltada. Porque ele me conhece. Eu só quero comer. E eu não tô ali julgando, doido. Eu não tô. E eu gosto muito, assim, de estar aqui e tu dizer, eu vou fazer aqui o negócio. Bora, massa, eu como. Eu não tenho. Vocês não vão me agir, mas o lugar não é. Velho, eu quero descobrir lugares. Eu sou louca, assim, eu quero comer em toda portinha da senhorinha que faz não sei o quê. Eu sou essa pessoa. Mas, tipo, Carlos, ele ainda tem isso, sabe? E eu termino tomando a frente também. Vou cozinhar tal coisa. E eu faço. Sim. Ele teve uma época cozinhando mais em casa, assim. Porque eu também... Hoje eu trabalho mais de dia. Sim. De noite eu tô em casa e é tipo um cuscuz e uma carne de sol na nata. E ele fica assim... Meu Deus... Isso é muito bom. Pronto, me acabou. Porque é isso, eu quero... Minha sorte eu gosto de cozinhar pra quem gosta de comer. E ele gosta de comer. A gente começou a paquerar tomando café. E foi. Ele é apaixonado por café, né? E eu era louca por café. Enfim, a gente começou a tomar café junto, sair como amigo. E eu cozinhava, então eu fazia um bolinho, eu levava pra ele. E tudo ele gostava muito. E aí, cara... Ai, conquistou. Conquistou. Porque cozinhar pra quem gosta de comer é muito bom. Deve ser massa mesmo. O que é que tu pretende fazer no futuro, assim? Esse ano eu tô retomando um projeto que já cozinhei muito em Recife. Então, acredito que agora, em março, vou começar a fazer jantares. Então, vão ser jantares... Eu tô estudando lugares, não vai ser nada pretensioso demais. Realmente, eu quero cozinhar para as pessoas comerem a minha comida. Vender experiência. Isso. E então, vai começar a acontecer. Eu vou estar divulgando no Instagram mesmo. Massa. Que é qual o teu Instagram? gi.nakarato. N-A-C-A, porque muita gente acha que japonês, né? Com K. Eu escrevi com Kali. É com C mesmo. Mentira, eu escrevi com C. E gi.nakarato. Eu vou estar divulgando ali. Eu vou também fazer algumas experiências em Caruaru. Porque por mais nessa vai, eu sempre tô voltando pra lá. Você é apaixonada pela feira, né? Sou louca. E tenho 2 projetos, que eu detesto a palavra projeto, que parece que nunca vai sair, tá, gente? Então, assim, eu tenho 2 séries pra lançar no Instagram. Tô terminando de desenhar meio que um roteiro base. E vai sair no Instagram. Eu tô vendo se vai ser Instagram, se vai ter uma parceria aí, talvez, numa coisa um pouquinho maior. Sim. De uma divulgação, de um alcance maior também. Falando tanto sobre a feira e falando um pouco de comidas que vão deixar de existir. Como assim? A gente hoje tem uma estrutura de vida que não permite que a gente faça algumas comidas e alguns preparos. Por exemplo, quando a gente... eu não sei se vocês viveram isso, mas assim... São João é a festa do milho.
pouca gente sabe. Rapar milho, tirar o milho Exato. do sabugo ali, Então, eu acho que é assim, isso. Se coçar. a gente, o São João pra gente é o Natal, porque é a fartura. O que é isso? A gente foi plantado e a gente comemora, celebra a fartura e é através, especialmente, do milho. Então, é aquele momento é quando, só pra vocês entenderem, a vida gira em torno do São João. É quando a menina alisa o cabelo ou compra roupa nova, que vai paquerar, é aquela paquera que você vai chamar pra dançar, é quando você vai dar o primeiro beijo. Meu primeiro beijo foi numa festa de São João. Tudo é São João pra gente. Então, quando você vai fazer pamonha, pega as crianças, vai quebrando o milho, vai tirando os cabelos, o outro vai não sei o quê, o outro vai ralando, porque é uma comida que demora muito. Sim. Tem que costurar as palhinhas, ou tem que passar não sei o quê, tem que escaldar. Tem outras comidas, como o grude, que a gente também vai deixando de fazer. Sarapatel de miúdo de galinha, a gente vai deixando, porque é uma coisa que você tem que juntar tantos miúdos para fazer. Então, tem alguns preparos que ou são lentos demais, longos demais, ou que por aquela coisa que a gente falou de uma memória de sofrimento, também a gente deixa de estar cozinhando, mas que fala muito da gente. Porque se a gente pensar sobre ser sustentável, sem nenhum romantismo, é a gente olhar para o sertanejo. Porque também existe muito... A gente tenta romantizar demais o sofrimento ou uma estrutura. Mas o sertanejo, ele usa com o maior... sabedoria todo o produto. O sabugo, ele vira a tampa do mel. E é o melhor fechamento, porque a tampa faz mal de metal, o plástico também não cuida, e aí o sabugo, que é orgânico, deixa o mel de toda forma melhor vedado. Então, assim... Tá vendo, amor? Eu tenho que comer logo aquele mel que tem ali. Tem que comer mesmo. E mel maravilhoso, né, gente? Mel de abelha nativa no Brasil, que são abelhas sem ferrão, ele tem mais água na composição. É um mel mais ralinho, que a gente chama. Então, ele fermenta. Ele é um mel que vai mudando. Hoje, é diferente do mel de amanhã, que é diferente do mel daqui a um mês. Então, toda vez que você provar, ele vai estar diferente. É por isso que toda vez que eu como mel de Sueli, ele tá com um gostinho diferente, velho. Nossa, eu fico muito arrancada. Que eu como mais lentamente, sabe? E ele não... Pronto. Não deixei meu mel, velho. Então, tu é igual o Carlos. Eu não sou essa pessoa, assim, que faz assim. Hoje eu vou comer uma colherzinha de sopa. Cara, eu vou comer. Eu sou assim, né, também. Kelvin? Tipo, velho, pra que tá guardando isso? Qual que a gente comprar outro, pô? Isso. Comer de novo. Eu não gosto também, não. Eu disse a ela, coma. Se você não comer, eu vou comer. Vai acabar. Vai entrar em guerra. A gente vai entrar em guerra. Vai ter briga. Gi, a gente tem uma safadeza que a gente faz aqui, que a gente pega perguntas de pessoas no Instagram ou de pessoas próximas, certo. E a gente faz e você responde. Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos lá. Aí, o Carlos Filho, ele mandou um áudio aqui e eu vou reproduzir pra você. Tá. Calma. Giovana Nakarato. Seguinte, a minha... Peraí. Giovana Nakarato. Seguinte, a minha pergunta é... ou um comentário sobre... como é que a gente faz para não deixar que a obsessão pelo trabalho, pela excelência, tome conta da vida pessoal, ao ponto da gente não conseguir ter hobby, né? Como é que faz para ter um hobby depois que a gente fica tão mergulhado e querendo essa excelência, assim, da alta performance no trabalho? Eu acho que essa pergunta foi um pouco... Foi um pouco direta, assim, um pouco um comentário. Não sei, senti aqui, ó. Bateu, chegou aí. Chegou por aqui. Até falhou a voz. Então, eu não tenho essa resposta, porque eu estou procurando ela no meu dia a dia. Eu passei um tempo sem realmente ter hobby. Zero. Entende? É muito difícil isso. Buscar prazer nas coisas. Faço terapia. Acho que todo mundo na vida deveria ter... Não é pra poucos. Existem muitas terapias acessíveis, inclusive financeiramente.
Então, eu tô nessa luta. Hoje, minha resposta seria, você precisa se esforçar durante um tempo para buscar o hobby. Porque muitas vezes eu achei que ele ia vir naturalmente. Sim. Não, prazer. A gente tem... É natural você sentir esse prazer e buscar esse prazer. Embora Carlos seja muito divertido, é uma pergunta que gera muita reflexão, até sofrida. Eu sou uma pessoa, até que a gente comentou um pouco sobre isso, dessa busca pela perfeição. E eu me cobro muito. Uma meta para 2022 é que eu seja tão atenciosa comigo e gentil comigo como eu sou com os outros. Eu não sou gentil comigo. Eu me cobro demais. Sim. Muito mesmo, em tudo. E isso não é bom. Sim. Às vezes as pessoas falam isso, meu defeito é ser perfeccionista. Não, é realmente, eu sou cruel. Sim. Nesse processo. E eu amo cinema. E aí, tem sido um hobby. Eu vou muito pro cinema e vou muito só. Eu adoro ir pro cinema e consumir tudo. E uma coisa que eu tô retomando é fazer balé. Eu fiz balé durante muitos anos. Massa. Dos 3 aos 15. Passei 18 sem fazer. E estou voltando, me sentindo uma criança, uma jovem de novo fazendo. Que massa. Então, é um processo que requer muita atenção. Eu espero que outras pessoas que assistam a gente não tenham que estar no mesmo processo que eu de se forçar a ter um hobby, porque precisa de esforço. E a gente é muito mais do que a nossa profissão, embora se eu não tiver cuidado, eu vou ser só a minha profissão. Assiste a Grande Família, pô. Assiste a Grande... Eu tô fazendo isso agora. Eu faço uma tarefa e vou assistir a Grande Família. Boa. Porque eu acho... Eu amo. O grupo da minha família chama A Grande Família. E é uma foto da Grande Família. Que massa, velho. Eu acho... Tem, obviamente. Se não tem Agostinho, não tem graça. Véi, seria muito legal fazer um Augustinho nos tempos de hoje. Ia ser fantástico. Véio, fantástico. É brilhante, fantástico. Né? Muito brilhante, velho. Aí, a Bruna Pontual chiquérrimo. Mandou um áudio. Eu queria saber qual é a comida que tu já fez que deu mais errado. Cara, que pergunta massa, velho. Olha, muitas comidas dão muito errado. E aí eu vou explicar e depois eu vou dar a resposta final. Porque assim, enquanto eu estou fazendo o teste, eu aceito muitos erros. Porque faz parte. É tipo, fiz essa primeira, eu boto mesmo, teste 1. Fiz essa receita. E aí eu coloco, ficou isso, deu isso. Tu vai experimentando durante? Isso, aí a gente vai experimentando, faz, aí pô, com porcaria, faz outro. Mas assim, que eu lembre que deu muito errado, eu vou falar assim, eu fui fazer um jantar e eu fui fazer uma entrada. E durante o processo inteiro, não dava certo e era a comida que eu ia servir. Então foi virando um desespero de chegar quase perto da hora e não dar certo. No final deu certo. Não é que deu certo, eu consegui servir. Não ficou nem perto do que eu gostaria, mas eu tinha que servir. Não Sim. tinha essa opção de dizer, não vai ter. E aí a galera aceitou de boa, assim? A galera gostou, nem percebeu, entendeu? É aquele lance de se cobrar. E também tem assim, o que é que eu queria fazer e o que é que eu servi. Agora, eu vou contar uma história. Massa, vamos embora. Junto disso de não ter dado certo, que foi assim. Fui fazer um evento e eu era responsável por levar o evento pro lugar. E aí, era um evento no Guarujá, num restaurante, num resort, para 120 pessoas. E eu cheguei, eu fazia a lista, tudo, pedia a todo mundo. Eu tinha que, do restaurante, tu vai fazer isso. A gente embalava tudo e levava pro lugar. Eu saí, fui dirigindo, eu saí, tipo, 7 da manhã, enchi o carro, organizei tudo e levei. E quando a gente chegou lá, era uma equipe, eu fui numa van com todo mundo. Sim. Cheguei pra chefe de confeiteira, levei tudo. Quando chegou na hora de servir... Aí, Rodrigo fez assim,
eu preciso de mais sorvete e mais creme. Não tinha. Ah, nossa. E aí, Então, tu fez o quê? A gente serviu 50 pessoas, faltava, tipo, 60 pessoas Nossa. comer. Aí a gente foi correndo, eu não podia sentar e chorar, Aham. que era o que eu Que queria era a fazer. primeira opção, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sentar e Sentar chorar. e chorar. Aí Rodrigo fez, não, tem que sei o que. Aí eu fiz o creme de manga, que era um creme de manga, bati a manga com não sei o que, não, lógico, não ia ficar igual, mas era, e pegou um sorvete, porque era um resort, então tinha um sorvete, a gente pegou um sorvete e serviu. E aí foi, assim, um dos piores dias da minha vida, assim, eu voltei arrasadíssima, porque é isso, um erro que as pessoas que pagaram, né, não comeram. Então, esse dia foi... Complicado. Aí eu queria voltar na van, aí o Rodrigo fez, voltar no carro comigo, tá? Aí tu pensou que ele ia te dar uma bronca. É porque Rodrigo, todo mundo que conhece diz, pô, ele é muito calmo, né? Muito Aham. tranquilo. E é essa bronca que é pior. Sabe? Não é a bronca do puta que pariu, Zé. É aquela bronca de você sabe que você fez merda. Aham. Eu tô falando palavrão, nem sei se pode. Oxi. Você sabe que você fez merda e aí, né? E aí você Aham. fica se consumindo desse buraco horroroso. Eu já levei muitas broncas na minha vida, muitas, muitas. Depois que eu virei fotógrafo, não, porque a galera me respeita bastante. Mas- Suelen já levou uns gritos já de assessoria de imprensa e tal. Mas eu? Meu? Sim, foi tu que ensinou. É Eu tô- verdade, eu é tô verdade. querida. Verdade, eu já dei sim já. Mas assim, não é normal o meu gritar. Só às vezes. Não, é porque, lógico, na cozinha é muito mais isso, assim, tem muito calor do momento. A gente tá Aham. ali servindo, tá quente, e, pô, não sei o que, pô, mandou isso aqui, tá errado. E o bom da cozinha é que acontece isso, existe esse vum, quando termina, todo mundo sai e toma uma cerveja junto, sabe? Massa. Tem muito esse momento do quebrar e de você saber. Velho, na hora do serviço, o cliente tá ali esperando, tá com fome. A galera, a gente consegue separar muito bem também, assim, como a gente é um casal e trabalha junto, a gente consegue separar muito bem a hora de trabalho Tem que e saber, a hora de casal, né? É. Porque senão... Tem hora que é muito, muito engraçado. A gente tá gritando por causa do trabalho e depois aí, eita, isso aqui, não sei o quê. Só pra Dá uma- um segundo, sabe? Exato. Que massa, isso é importante. É, E volta, né? Assim, aí é massa. Obrigado, amor. não é? Mas é, né? Aí o Danilo mandou um áudio pra você também. Tá. Oi, Giovana. Olha, gostaria de saber qual a coisa mais absurda que você já recebeu de mensagem no Instagram, nas redes sociais. Ai, absurda. Eu tenho um ponto positivo. Uhum. Assim, as pessoas no meu Instagram são muito queridas. Aham. Eu nunca tive um hater muito... Nunca tive direto comigo de ficar mandando coisas assim. Eu nunca recebi... Gente, por favor, que permaneça. Eu nunca Galera, recebi um nude. Isso não é um convite, tá? Isso não é um convite. Na época do Mestre Sabor, especialmente os meninos, recebiam enxurradas de nudes. Eu nunca recebi. Quero que permaneça. Aham. Mas, assim, absurdo. É porque não é absurdo, mas muita cantada de meninas. Não Meninas? é absurda. Meninas, assim. Ah, as massa. meninas se interessam muito por mim. Muita gente, eu não falo tanto da minha vida particular no Instagram. Então, existe muita. No começo era muita pergunta se eu era hétero ou se eu não era. E isso, pra mim, não tem problema nenhum, né? Eu sempre digo, se fosse por opção, gente, É. a mulher hétero sofre demais. Não seria, eu acho muito difícil. Mas absurdo, eu nunca recebi nada muito absurdo. Eu recebo coisas assim. Eu tô falando de um bolo com pera. Aí assim, e qual o problema da maçã? Por que você não faz a maçã? Tipo, não tem problema a Sério? maçã. Nossa É senhora. porque é sobre a pera. Aham. Eu acho que a gente tá confundindo um pouco as coisas no Instagram demais. Sim. Sabe? Tipo, tu posta uma foto, tu fala de cerveja e o vinho. É. Não Eu tem prefiro problema o vinho. Tá tudo bem. Ah, mas eu postei pudim sem furinho. E o pudim com furinho?
Não tem problema o pudim com furinho. Mas esse aqui que eu vou ensinar na minha aula é um pudim sem furinho. E aí, esses, assim, que não são absurdos, mas é muito, muito disso, sabe? E aí, ótimo, eu não tenho. Eu acho que também, quanto mais você se abrir para umas coisas, mais as pessoas se sentem confortáveis para falar. Como eu não abro tanto sobre minha vida pessoal, eu acho que as pessoas também não sentem tanto uma abertura para fazer tantas perguntas mais sobre isso, sabe? Sobre alguma coisa eu sei mais indelicado. Entendi. Então, essa parte ainda bem... Suelen, eu tava te chamando de tarde pra tu ver um vídeo que Gi postou dela soltando um pudim, assim, do negócio. Né? Que eu falei a você, eu quero um pudim, agora. Amor, eu quero um pudim, me traga o pudim, senão... Aí eu falei o quê? Não lembro. Que eu fiz um pudim e ele se abriu. Ela fez um pudim uma vez que ele tava muito gostoso, maravilhoso o pudim. Mas não formou. Aí quando ela soltou, ele fez... Mas tu desinformou depois de quanto tempo? Não lembro o que eu fiz de errado, já faz muitos anos. Tem isso. O que acontece? E aí pode ser, junto dessas perguntas absurdas, é que, assim, as pessoas não leem. Sim. Não leem. Tipo, não lê mesmo. E aí tem gente que, ok, pela ansiedade, pô, eu vou fazer um pudim, eu só vou comer amanhã. Tô com vontade daqui a pouco. Mas na moral. Tá ligado? É melhor comprar. É elástica mesmo, porque tem... O mais importante de você ler na receita, ou é o tempo de preparo, tem que ficar 8 horas na geladeira, ou de um dia pro outro, e aí as pessoas... A ansiedade, ou não se programou, pô, mas eu quero fazer isso hoje. Velho, faz outra receita, vai ser muito melhor. Faz um bolo, não faz o pudim, porque precisa desse tempo. Isso, né? Sabe? Eu acho que pode ter sido ou o tempo de forno também, que às vezes não cozinhou o tempo normal. Olha, eu sou uma pessoa... Vou tentar de novo, viu? E outra, Por favor, só uma amor. coisa, infelizmente... Por hoje a gente tá com um tempo de atenção tão reduzido, a gente pula um story de 15 segundos, né? Não tem paciência de ver o stories todo. É que as receitas, elas vão sendo tão compactas que você acredita nessas receitas. Não tô falando assim, mas virou esse formato test-made. Nem tudo ali é verdade. Sabe? Nem tudo ali realmente acontece. Sim. E aí, assim, a gente que tem tempo e que é profissional fala, pô, isso não é assim. Sim. Ficou muito mais tempo ou precisou de outras coisas. E aí a gente vai nessa ânsia de fazer rápido e que tem que ser, e aí não dá. Véi, eu ia te falar sobre isso agorinha. Quando eu pego qualquer receita pra fazer, eu sou o teimoso das receitas. Porque, tipo, se o cara fala assim, 2 xícaras de açúcar, eu falo, meu irmão, isso não vai ficar bom com 2 xícaras de açúcar, eu vou botar 3. Aí, Suelen, meu Deus, mas são 2, Suelen. Não vai ficar bom com 3. Confia em mim, não vai ficar. Mãe dessas, ela fazia assim, eu aprendi, ela me ensinava assim, 4 ovos, imagina, 2. Se eu ligar pra minha mãe agora... Caraca! Se eu ligar pra minha mãe agora e falar, mãe, como é que a senhora faz aquele cozido? Aí ela vai dizer assim, eu não sei não. Eu não sei não. Eu faço... hoje. Bota tomate, bota, sei lá, pega a carne, tu corta em cubinhos, aí ela começa a inventar uma receita na cabeça dela, assim. Maravilhoso. É maravilhosa mesmo. Mas é isso, assim, confeitaria já é uma coisa muito mais realmente técnica. Quando eu passei a ter que escrever receita e mandar pra revista ou pra coisa, que a gente vai, testa, faz, e aí eu vejo, pô, aí a pessoa em casa, ela muda completamente o negócio, sabe? Sou eu. Tipo, e aí dá errado e às vezes as pessoas ficam com raiva de mim. Eu fico mesmo, viu? Sabe? Eu fico. Tá vendo que essa receita tava errada? Tipo, eu tenho um bolo super fácil que eu ensinei e tem uma galera fazendo. Aí tem gente que faz, deu errado. Aí eu disse, poxa, mas tu... Aí eu já pergunto, tu seguiu a receita? Não, eu fiz com cacau. Tipo, velho, cacau não vai dar igual. Porque ele tem... Enfim, o balanço da receita muda, sabe? Porque tem... vamos supor, ele tem uma densidade diferente, ele dá uma textura diferente na massa. Então, quando você usa chocolate em pó, não é a mesma coisa de cacau, que não é a mesma coisa de um achocolatado. Então, tudo isso vai mudar a textura também da massa. Não é só sabor, que a gente diz, vai ficar só mais amargo, e eu prefiro. Não, ele vai ficar um bolo muito mais duro. Porque, sabe, vai ter menos gordura, vai ter menos sólido de casa, vai ter menos açúcar, vai ter outras coisas. E aí... E a gente vê só o pó. E aí fica com raiva de mim, porque eu usou o cacau e eu disse que era chocolate em pó.
É verdade. Então, galera, não fique com raiva de Gi, Não porque fiquem, ela não façam. fica. Façam Eu do respondo as jeito certinho. mensagens, sabe? Eu respondo no Instagram e a pessoa diz que quer fazer diferente, eu ainda ajudo, eu digo algumas coisas. Eu ia mandar uma mensagem pra tu no meu fake, assim, só pra não ficar. Só porque assim, fiquei com vergonha de perguntar. Mas agora eu vou. Eu tenho um fakezinho que eu faço. Que eu dou hate nos outros. Mentira. Tô inventando. Eu ganhei uma pipoqueira. Certo, Eu, elétrica. eu sei fazer uma pipoca na Eu amo panela de pipoca. pressão com a delícia. Aí qual é a minha dificuldade agora? Ah, É já que não sei. pega sal. Não pega. Porque Não não tem- tem... Então, tem. O que faz a pipoca... Meu Pegar- Deus, ela vai me ensinar. O que faz grudar o sal na pipoca é manteiga. gordura. É certo. E aí você tem algumas opções. Você pode derreter, porque ela mandou você derreter em cima, né? Eu tenho essa pipoqueira que eu adoro pipoca. Mas o ideal seria ou você colocar um spray, tipo, derrete a manteiga e bota num sprayzinho, que aí tu consegue dar um sprayzinho de manteiga e depois o salzinho, sabe? Ou eu não gosto muito na pipoca, mas já vende um óleo de coco em spray e ele tem ele sem sabor. E aí, se tu Aham. quiser dar o spray, mas se tu botar ela só num coisinha. Meu Deus. Que aí também. você Minha joga- cabeça agora fez. Psh, Gina Carata é a melhor cozinheira da face da E se terra. você gostar de pipoca caramelizada, tem uma receita de pipoca caramelizada no meu Instagram. Facinho de fazer. O que é que as pessoas podem encontrar no seu Instagram? Receitas? Hoje elas encontram receitas. Eu não sou uma produtora de conteúdo, tá? Aham. De Instagram. Certo. Vai ter vez ou outra, vai. Inclusive, eu mesmo invisto. Tipo, Danilo fez pergunta. Eu Aham. contrato o Dan pra gente produzir em casa mesmo, filmar Sim. tudo, pra eu postar. Porque eu gosto dessa interação com as pessoas e as pessoas esperam de mim receitas. Mas Sim. não vai ter só. Uhum. Sabe? Eu posto um pouco sobre o dia a dia, ou sobre muito mais sobre bastidores, às vezes. Não dá pra postar sempre. Aham. Porque, imagina, tu tá numa cozinha e tu tá com o celular. Sabe? Nem sempre dá pra postar. E Uhum. tem algumas coisas, como eu presto consultoria, de alguns sigilos dos lugares. Certo. Sabe? Tipo, se eu tô no Quina, eu não vou ensinar uma receita do Quina do futuro. Eu não vou ensinar uma receita do bolo ou dos churros que vendem no Tóquios. Sim. Sabe? Eu faço todo esse trabalho, reciclo o pessoal, faço treinamento. Mas tu pode falar dos restaurantes que tu... Posso fazer. Quais tipo, são os o Quina do restaurantes? Futuro, o Sumo, Uhum. o Sushi Yoshi e o Tóquios Café. Que massa. Então, assim, faço parte de manter, de que toda vez que você for lá, você come igual. Tipo, minha função é que isso aconteça. Vai acontecer sempre? Não, acontece errado. O que eu acho que é o melhor cliente é aquele que diz, ó, eu comi e tá diferente. Uhum. Sabe, ó, comi isso aqui, não tá legal. Porque é só assim que a gente consegue ver que teve alguma coisa que saiu de errado, ou porque que a gente deixou de fazer aquele processo. Massa. E é isso. E reclamem mesmo. Uhum. Porque só melhora se o cliente reclamar. Que massa. Vou ficar por aí reclamando Reclame. sem medo de ninguém cuspir na tipo, minha comida. Eu não posso garantir que... Não, faz isso não. Vou reclamar mais Mas, não. assim, eu vou explicar. Se você for para lugares mais profissionais, entendam que eu vou dizer assim, que tem uma cozinha, Aham. que Sim, com certeza. que exista uma estrutura que se preocupa. Eu quero dizer com muita segurança, assim, não vai acontecer. Massa. Eu não posso dizer por todos os lugares, Não, com obviamente, certeza. porque ser humano é É. um povinho, a gente é um povinho difícil, É, mas... muito difícil. Não, eu acho que a gente tem que comer mais. Eu acho que a gente se permitam, comam mais coisas, se permita experimentar. Vou dar uma mordida numa ameixa agora. Eu vou pegar uma ameixa sem caroço. Gi, muito obrigado, viu? Eu amei. Vou falar que nem uma pessoa muito conhecida nossa. Que papo bom, Que viu? papo bom, Que viu? conversa. Oi, que conversa. Eu amei. Já assisti alguns outros episódios e gostei muito. Assim, é bom quando a gente vai para um lugar que a gente admira o trabalho das pessoas. Ah, que massa. Então, Fico feliz. eu estou feliz de estar aqui. Ah, que legal. Obrigado, viu, Gi? Feliz demais. Vou trazer você mais vezes aqui. Traga, eu prometo que hoje eu não pude trazer, mas na próxima vai ter um bolinho, vai ter um negocinho. Massa. Vou cobrar. Teve Vou- mel. Pô, vamos fazer um por semana? Vamos. Aí Toda tu semana traz com um comida. bolo. React de comida.
Não, mas a gente vai. Vou levar os meninos para fazer filme e fotografia das comidas nas próximas edições dos Por favor. jantares. Por favor. Pra você que ficou aqui até agora, segue Gi lá no Instagram, que é gi.nakarato. Isso. Segue lá, vai ter umas receitas de pipoca caramelizada. Vai ter umas... Vou sair aqui, já vou derreter uma manteiga ali, já vou botar num sprayzinho, botar na minha pipoca, com essa dica maravilhosa de Gi. Ó, se inscreve aí no canal, faz o Pix pra gente, ativa os sininhos, segue a gente nas redes sociais, que é nóis, tu vai botar assim, é nóis e o Y no final, aí fica é nóis e podcast. Botou o Y, já vai automático o podcast. Beleza, galera? É nóis. É nóis.